Fala, gente, começando aqui a nossa transmissão ao vivo. Vou só esperar todo mundo entrar, dar aquela estabilizada para eu conversar com vocês e falar sobre o que está acontecendo, tá certo? Espero só um minutinho para quem puder ainda entrar por aqui. Tem um projeto que está para ser votado na quarta-feira e que trata da privatização da água em todo o Brasil. Vou só esperar todo mundo entrar, estabilizar o número de entradas e começar a explicar para vocês do que se trata. E além disso, eu vou dividir com vocês 10 argumentos que podem e devem ser utilizados contra a privatização. Mas eu já começo também pelo fim, né? Mas, Glauber, o que a gente pode fazer para que esse projeto não venha a ser aprovado, que é o 4162, de iniciativa do Executivo Federal de Bolsonaro, nesse momento, é pressionar o senhor Alcolumbre para que essa matéria não venha no meio de uma pandemia a ser pautada no Senado Federal. Ele anunciou para quarta-feira. Vou só esperar estabilizar aqui o número de entradas. Obrigado aqui às mais de 400 pessoas que já estão acompanhando a nossa transmissão nesse momento. Só mais um minutinho. Então, gente, quem puder já ir pesquisando, é o projeto 4162. O Otto Antônio Araújo está perguntando como é que está a articulação lá. Olha, eu acho que se botar para votar, a tendência é de derrota nossa. Por quê? Porque eles só colocam para votar aquilo que eles já contaram os votos antes. Então, é muito arriscado. Por isso que o nosso trabalho agora, na minha avaliação, tem que ser de pressão para cima do Alcolumbre para que a matéria não venha a ser votada, ainda mais no meio de uma pandemia. Quem puder entrar nas redes sociais do Alcolumbre, pressionar, esse projeto é um absurdo. O relator não tem jeito, isso daí não vai deixar de avançar com essa matéria, daqui a pouco eu explico para vocês por quê. Mas vamos lá, vamos começar então. Pessoal, o Temer está tentando aprovar essa matéria desde que ele assumiu a presidência da República e ele editou então 2 medidas provisórias para garantir o processo de entrada total do setor privado na água e no saneamento do Brasil. Ele não conseguiu aprovar essas 2 MPs. Eu participei pessoalmente da resistência junto com companheiros e companheiras de todo o Brasil, trabalhadores do setor de saneamento. Foi uma luta, foi uma batalha e ele não conseguiu aprovar. Só que Bolsonaro agora está com um projeto que já foi aprovado na Câmara, que a gente colocou toda a resistência possível, mas a gente não conseguiu segurar. Maia, Bolsonaro, Guedes e companhia aprovaram essa proposta, que teve na Câmara como relator o deputado de São Paulo chamado Geninho. É o projeto 4162. Repetindo para quem quiser anotar, projeto 4162. O que esse projeto faz? Ele obriga nos estados e municípios brasileiros, onde você tem estatais conduzindo o processo de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, a entrada da iniciativa privada. É isso que ele faz. Ele obriga a entrar num processo de concorrência que não é uma concorrência de fato, e daqui a pouco eu vou explicar por que não, a entrada da iniciativa privada. E eu queria falar com vocês sobre isso e trazer 10 argumentos para que vocês possam se contrapor a essa lógica de que tem que privatizar, porque é o que eles dizem, não tem que privatizar. E eu vou aqui
repito, trazer 10 argumentos mostrando o porquê que essa privatização não pode e não deve acontecer. Quais são os perigos e os prejuízos para todos os brasileiros e brasileiras se essa matéria for aprovada. Lembrando que pressão em cima do Alcolumbre, que anunciou no meio de uma pandemia que iria pautar essa matéria para a quarta-feira. Então a gente tem que pressionar para que ele não paute. Primeiro argumento: no mundo inteiro estão acontecendo reestatizações de serviços essenciais como água e energia elétrica. Eu estou aqui com um dado recente de 900 reestatizações no mundo, obrigado às mais de 600 pessoas que estão aqui acompanhando a nossa transmissão, só nos países centrais do capitalismo. É isso mesmo, mais de 900 reestatizações nos países centrais do capitalismo. Estamos falando de água, estamos falando de energia elétrica. Ah, Glauber, mas qual é a fonte? A fonte é um instituto holandês chamado TNI. Depois, quem quiser, bota na internet, tem uma matéria que saiu há algum tempo no UOL que fala sobre o assunto. TNI, Instituto Holandês, que acompanhou e analisou as reestatizações que estão acontecendo no mundo. Repito o dado. Argumento 1, 900 reestatizações. Por quê? Porque deram errado. Argumento número 2. Não há dinheiro, é isso que eles dizem, para ampliar os investimentos na área de água e esgoto. Então, como não há dinheiro para fazer esses investimentos, dinheiro público, tem que se recorrer a dinheiro privado para a garantia dos investimentos. Isso é mentira. E eu explico de maneira bem objetiva. Não existe nesse projeto que eles querem aprovar qualquer limitação para que as empresas privadas recorram aos bancos públicos para que esse financiamento seja feito. É isso mesmo que você está entendendo. O que vai acontecer, pessoal, no final das contas? Se entrega para o setor privado, se pactua algum investimento e esses investimentos vão ser financiados com dinheiro público. Então, se tem dinheiro público para financiar os investimentos tocados por empresas privadas, por que você não pode colocar esses recursos para que as empresas estatais realizem os investimentos? Entendem o que está em jogo? Não é falta de dinheiro, porque não tem nenhuma cláusula no projeto que foi aprovado, e eu, inclusive, debati isso e questionei o relator sobre isso quando a matéria tramitou na Câmara, para proibir, por exemplo, que as empresas privadas recorram aos bancos públicos. Não. Então, você entrega a iniciativa privada e depois a iniciativa privada recorre, pega um empréstimo público subsidiado e com esse empréstimo público eles fazem ou fingem que vão fazer investimentos. Isso poderia ser feito pelas empresas estatais de água e de saneamento. Então esse é o segundo argumento mostrando que é mentira. Terceiro argumento, eu vou trazer 10 argumentos para vocês. Normalmente os ultraliberais, os liberais de plantão dizem: ah não, mas o privado é melhor do que o público. É mentira. Nesses setores em específico, vamos lembrar aqui o que aconteceu com a Vale, o que aconteceu, por exemplo, com Brumadinho, tá certo? O desastre que afetou e ainda afeta a vida de tantos brasileiros e brasileiras e que afeta diretamente a preservação ambiental no nosso país. A Eletrobras, que é pública, nunca teve um acidente como esse.
que ocorreu quando você entregou para a iniciativa privada a extração de minério, como no caso de Brumadinho. E esse argumento de que o privado é melhor do que o público vai por água abaixo, porque boa parte daqueles que estão interessados em assumir o controle de estatais brasileiras no setor de água e energia são estatais de outros países. Então, como é que você utiliza o argumento de que o privado é melhor do que o público e você entrega para outras estatais não brasileiras? É isso mesmo. No Brasil, por exemplo, no setor de energia elétrica, tem uma estatal italiana chamada Enel, que está aqui, já está no setor. Os chineses, evidentemente, estão de olho e eles estão procurando preservar, garantir e ampliar os interesses chineses. Eles estão de olho no sistema de abastecimento de água, no controle do sistema elétrico brasileiro. Quem não pode permitir que isso aconteça somos nós. Existe restrição, então, nesse processo de privatização, entre aspas, na aprovação dessa lei, para que outras estatais venham a entrar e pegar esses serviços? Não. Então, esse argumento de que o privado é melhor do que o público vai por água abaixo. Um quarto argumento que eles utilizam é: não, mas no setor privado tem competição e a competição vai melhorar a qualidade do serviço e melhorando a qualidade do serviço você vai ter diminuição do preço. No caso da água, no caso da energia elétrica, o nome disso é mentira descarada. Explico. Primeiro, antes de explicar, eles fazem uma comparação com telefonia celular. Em primeiro lugar, pessoal, não dá para fazer uma comparação com o avanço tecnológico que a gente teve nos últimos anos, no período da Telerge ou das estatais de telefonia. Hoje é uma outra tecnologia. Ponto 1. Então eles estabelecem uma comparação com períodos distintos como se fosse a mesma coisa. Ponto 2. Mesmo na telefonia, você pega o interior do Brasil, quando você tem uma área lucrativa, você tem 4 operadoras de telefonia celular. Mas você pega várias regiões que não têm acesso à telefonia. Por quê? Porque não é lucrativo. Eu daria aqui o exemplo de várias. Eu posso citar, por exemplo, Vargem Alta, que por anos batalha e batalhou por telefonia e não consegue. É a segunda maior produtora de flor de corte do Brasil e não consegue ter um acesso decente na área de telefonia. Batalhou por muitos anos para ter acesso a mais operadoras de telefonia celular. E eu poderia citar várias outras regiões. Então, mesmo esse argumento é falso, tá certo? Mas, além disso, se não fosse o suficiente, na telefonia, quando você já tem o sistema instalado, você pode estabelecer um mínimo de competição, porque você pode escolher o prefixo que você vai utilizar para fazer uma ligação, né? O número da operadora. No setor de água, isso não existe. Você vai abrir a torneira dentro da sua casa e você vai escolher, não, nessa torneira é empresa tal, naquela torneira é empresa tal. Não. A mesma coisa na energia elétrica. Você vai apertar um interruptor para uma empresa tal ou para outra empresa tal. Não. Então não existe competição. É a geração de um monopólio privado ou de um monopólio estatal de outro país. É isso que está em jogo, sabe, pessoal? Então esse argumento de competição também no setor de água e no setor de energia é mentiroso, é mentira descarada. 5. Quinto argumento. Se privatiza, aumenta o preço. Isso é o fato. Por quê? Porque a empresa privada tem que incorporar o lucro. E a incorporação do lucro faz aumentar o preço da tarifa. Simples assim. Eu sou natural de um município chamado Nova Friburgo, no interior do estado do Rio de Janeiro, região serrana. Imagino que tenham pessoas de Friburgo aqui que estão acompanhando a transmissão nesse momento, que tinha uma empresa, uma estatal, uma autarquia municipal de água.
que era a MAI. Aí um ex-prefeito, que já é falecido, chamado Paulo Azevedo, resolveu fazer uma concessão, privatizar para uma multinacional norte-americana chamada Airtec. Foram as maiores manifestações populares da história de Friburgo, porque o preço da conta de água foi lá para cima. Aí depois que já fez, é muito mais difícil você reverter. Porque aí tem todo um aparato jurídico deles para que você não consiga a reversão. Ou para que essa reversão fique completamente dificultada. Então, se privatizar, o preço da tarifa vai aumentar. Isso é evidente. Inclusive, agora, ação judicial para que nesse período eles estão lá lutando, né, os representantes do setor privado junto às instâncias superiores dos tribunais para poder fazer o corte de água, de energia elétrica, porque em muitos lugares foi proibido o corte, né? Ou seja, com as legislações, os cortes não vêm acontecendo. E eles estão brigando para poder cortar. No setor público, você ainda tem alguma margem de manobra para pressionar para que isso não aconteça. No setor privado, não tem. Sexto argumento é o chamado subsídio cruzado. O que é isso? Hoje, você utiliza uma estatal, ela não tem que ser lucrativa, certo? Esse não é o objetivo de uma estatal. Mas ainda assim eu vou mostrar que há lucratividade, ou há superávit, como você preferir chamar, ou há mais receita do que despesa nas estatais desse setor. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas mesmo se assim não fosse, existe o chamado subsídio cruzado. O que é isso? Uma região menos lucrativa ou não lucrativa ou que gera prejuízo, ela é atendida por conta do interesse público. E aí as estatais pegam os recursos da região onde há mais receita e utilizam esses recursos para atender as outras regiões onde a lucratividade, onde a receita não é maior do que a despesa para chegar, por exemplo, ao abastecimento de água e energia elétrica. Isso no setor de água é chamado subsídio cruzado. Se privatizar, pessoal, e esse é o sexto argumento, a empresa privada vai fazer de tudo para só comer o filé e não roer o osso. Ou seja, vocês acham que eles vão estar preocupados em garantir abastecimento de água para as regiões remotas, longe dos centros urbanos? Obviamente que não. Essa vai ser uma dificuldade gritante. Aí os defensores vão dizer, não, é só ter uma agência de regulação que possa fiscalizar isso para que garanta os investimentos. A agência reguladora no Brasil, numa boa parte das vezes, é capturada pelo interesse privado e a gente sabe bem disso. Então, esse é um sexto argumento. Subsídio cruzado fica comprometido com a aprovação desse tipo de projeto e as pessoas que estão mais distantes dos centros urbanos vão ser as mais prejudicadas para ter acesso à água. Sétimo argumento, que é utilizado por Guedes, pelos liberais de plantão. Precisamos vender as estatais, é isso que eles dizem. Eles dizem que precisam vender as estatais para fazer pagamento da dívida. Se em todos os outros argumentos a gente fica irritado, nesse a gente fica mais do que irritado, a gente fica indignado. Porque pegue, por exemplo, o caso da Eletrobras, que tem tido lucro anual de 13 bi. E aí eles falam de um valor de venda de 16 bi. Aquilo que está dando lucro no ano de 13 bi, eles vão vender numa tacada só por 16 bi. Isso é um crime, pessoal. Isso é um crime. E o companheiro está dizendo aqui, ele está com a razão, não paga nem a rolagem. Esse é o fato. Esse é um argumento mentiroso e criminoso que serve para justificar um projeto de desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Um projeto que quer inviabilizar qualquer desenvolvimento brasileiro. Esse que é o fato. Por quê? Porque quem controla a energia, o preço da energia elétrica, controla o preço, quem controla o sistema elétrico controla o preço da energia. Quem controla o preço da energia
controla o preço dos produtos. Quem controla o preço dos produtos controla os mercados. Então aí há uma disputa política, uma disputa econômica entre os países e entre os estados nacionais e as corporações. Então vamos lá. Esse foi o 7º argumento, que é absurdo e que a gente desmonta na hora. O 8º argumento é que hoje a legislação, inclusive, ela permite que município e estado privatize o serviço de água. Eu contei para vocês o que aconteceu no meu município, onde um ex-prefeito já falecido mandou para a Câmara e privatizou. Só que a pressão popular em cima de uma prefeitura, em cima de uma Assembleia Legislativa é muito maior. Então impede que eles consigam privatizar com facilidade. É isso que acontece. Então eles querem tirar da esfera do município, do estado, obrigando, no final das contas, a entrada do capital privado. É isso, né? Isso, inclusive, fere o pacto federativo, porque obriga município e estado a fazer, a inserir o capital privado, mesmo aquele que não quer. Vai passar a estar obrigado a isso. Isso é completamente inconstitucional. Completamente. Não podia nem ser aceito pelo STF, mas a gente sabe que muitas vezes ministros do STF, no que diz respeito à pauta econômica, fazem o jogo da agenda ultraliberal. 9º ponto: água não é mercadoria. Água não pode ser tratada como mercadoria. Água não pode ser tratada como um instrumento de garantia do lucro, para que poucos tenham o domínio sobre as reservas de água. E aí eu quero dar o exemplo que normalmente eles se espelham, que é o exemplo chileno, que privatizou a água. O que aconteceu lá? As pessoas passaram e passam por inúmeras dificuldades. E eu quero citar aqui a realidade de uma região, que é a região de Petorca. Nessa região, onde vivem aproximadamente 75 mil pessoas, hoje, nos últimos anos, 80% das torneiras estão sem água, porque canalizam o abastecimento de água prioritariamente para exportação de alimentos, e as pessoas da região ficam sem água e têm que escolher o que vão ter dinheiro para pagar. E aí são abastecidas normalmente por caminhão-pipa e tem que pagar por isso. Isso está acontecendo agora no Chile. Não é à toa que houve a reestatização em várias regiões do planeta. E o último argumento, pessoal, há uma corrida. Isso é fundamental para a gente entender, para a preservação da vida das pessoas, para a vida no planeta, para aqueles que acreditam que o planeta é um organismo vivo. A gente não pode permitir que interesses poderosos de corporações dominem as reservas de água do planeta. Quanto mais entra o setor privado, mais eles conseguem garantir o controle sobre esse setor. E no Brasil, vocês sabem quem é o relator do projeto 4162, que o Alcolumbre está dizendo que vai colocar em votação na quarta-feira? Tasso Gereissati, o representante da Coca-Cola no Brasil, com seus negócios privados. É isso que está em jogo e é isso que nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar de maneira alguma. E aí vocês podem me perguntar, Glauber, o que pode ser feito? Na Câmara a gente teve uma briga grande, grande mesmo. Os trabalhadores e trabalhadoras do setor de saneamento entraram na Câmara, a gente brigou. Nós não imaginávamos que eles já iam colocar isso em votação no Senado no período de uma pandemia, só que agora o seu Alcolumbre anunciou. Tem que pressionar, pessoal, pelos instrumentos que a gente tem de rede agora, partir para cima do Alcolumbre. Eu coloquei lá uma hashtag
no meu Twitter também contra o processo de privatização. Como as votações estão acontecendo remotamente, se não for para cima dele numa mobilização forte de rede agora, dificilmente eles vão voltar atrás e vão colocar essa matéria em votação, que é uma matéria do Executivo Federal, que é do governo de Jair Bolsonaro. Então, pessoal, nos ajudem nessa tarefa, ajudem urbanitários, ajudem trabalhadores. Essa não é uma questão simplesmente corporativa, é uma questão vital para a sobrevivência do nosso país e das pessoas que vão ter dificuldade a ter acesso à água se você entrega tudo para o setor privado. Pressão para cima do senhor Alcolumbre, para que ele não paute essa matéria nessa quarta-feira, se aproveitando de uma pandemia para privatizar a água do Brasil, tendo como relator o Tasso Gereissati, que é o senador Coca-Cola. A gente está se mobilizando, na segunda-feira eu vou estar numa outra reunião que trata desse assunto. Ontem eu fiz um bate-papo com o Igor e com o Vitor. Igor, trabalhador do setor de saneamento, e Vitor, trabalhador de Furnas, hoje é da Associação de Servidores de Furnas, trabalhando contra o processo de privatização. E agora é a hora da gente ampliar essa pressão. Repito, água não é mercadoria. Eles estão avançando na SEDAI, no Rio de Janeiro, para um processo de privatização. O seu Witzel está procurando fazer isso, mas nesse momento o risco não é só para o Rio, é para o Brasil inteiro. E a nossa mobilização é fundamental. Obrigado a todo mundo que mandou aqui as suas mensagens, os seus questionamentos. Depois eu vou procurar olhar cada um deles e também procurei responder a questionamentos que já tinham surgido no Twitter. Um abraço grande, gente. Sigamos mobilizados. Água não é mercadoria, não ao projeto 4162.